E aí, pessoal, vamos falar da lista de jogadores do treino da manhã e, claro, do que a gente pode imaginar para o enfrentamento contra o Lanús pela Sul-Americana. Tem coisa boa, mas tem coisa que não é boa também e a gente vai falar sobre tudo aqui neste espaço. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas eu quero antes chamar a atenção de vocês para o novo parceiro do canal. Você sabia que com o score baixo no Serasa é quase impossível ter cartão de crédito, financiar um veículo, fazer qualquer compra parcelada? Pois é, até contratar serviço de internet é difícil com o score baixo no Serasa. Portanto, entenda mais sobre esse assunto entrando neste link que está aqui na descrição desse vídeo. É um passo a passo simples que vai melhorar muito o seu score no Serasa. E aí, tudo vai facilitar o seu crédito. Principalmente, turbine o seu score no Serasa entrando no link e entendendo mais esse assunto. Tá ali, só vai lá e já dá uma melhorada nesse score que é tão importante para a nossa vida do dia a dia. Gente, vamos ver a lista. Eu tenho alguns assuntos para esse vídeo, tá? A lista de jogadores relacionados, claramente eu quero colocar aqui nome a nome, para tentar entender também que caminho que o Grêmio está tomando de todas as críticas que a gente fez ao Renato, parece que algumas estão se repetindo. Tem aí a questão do treinamento. Vamos começar com o treinamento. O Grêmio hoje fez um treinamento, começou às 8h30 da manhã, e mais uma vez o início do trabalho comandado pelo Heverson Pimentel, todos têm muito boas informações, está trabalhando muito bem lá, e a partir daí uma atividade somada a um trabalho técnico com, mais uma vez, condução de bola, troca de passes, ou seja, trabalho forte de posse de bola. O Grêmio vai buscar isso. Na sequência, o grupo foi dividido em 3 times, enquanto 2 equipes realizavam um trabalho tático no campo 1 do CT, com paradas para orientações de Thiago Nunes, o outro praticava jogadas ofensivas, cruzamentos, finalizações, apenas no terço final do campo. O Grêmio muito dividido, usando todos os assistentes técnicos, trabalhando muito de forma coletiva, buscando uma melhoria clara nesse contexto, né? Complemento da atividade, mais uma vez, o treino de jogada ofensiva, utilizando o enfrentamento, o grupo que treinava jogadas no ataque no campo auxiliar. O time treinou também a bola parada, que é importante, a gente sabe, escanteio, falta, cruzamento com bola rolando um pouco, tentando criar situações de jogo. Esse foi o treino dessa manhã, o Grêmio que tem tido muito cuidado para divulgação e para a forma como está trabalhando. O Grêmio está mudando nesse aspecto e acho que isso a gente precisa aplaudir e valorizar. E aí a gente chega na lista em suas curiosidades. O Grêmio divulgou a seguinte lista de relacionados. Goleiros, Adriel e Breno. Laterais, Cortez, Diogo Barbosa, Rafinha e Wanderson. Neste caso aqui, não é... Depois eu vou comentar. Zagueiros, Jeromel, Juan e Paulo Miranda. Jeromel, Juan e Paulo Miranda. Volantes, Darlan, Lucas Silva, Michael, Matheus Henrique e Thiago Santos. Meia, Jean-Pierre. Atacantes, Churin, Diego Souza, Everton, Ferreira, Léo Chu, Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. E aí vamos para as observações, porque tem várias observações. Vou começar com os laterais. Guilherme Guedes, que não está inscrito no Gauchão e que nós criticamos aqui, segue sem estar no grupo. O Grêmio tem para a lateral esquerda, já sob o comando de Thiago Nunes, Cortez e Diogo Barbosa, não Guilherme Guedes. Eu coloco e grifo isso porque eu critiquei o fato de terem tirado o Guilherme Guedes da lista. A gente tem que manter a coerência. Se não podia lá porque não estava na lista, não está aqui por quê? Porque não querem. Vamos avançar. Esse é um ponto que é importante a gente colocar. O zagueiro Rodrigues não está na lista hoje porque foi expulso. Obviamente não está em razão disso, por isso não está na lista. O Alisson, obrigatoriamente, também não está. Vocês sabem por que ele não está. Ele se machucou, por isso também não está na lista. Retorno,
e aí é preciso colocar dois importantes, né? Pedro Jeromel e Maico, ambos relacionados. Walter Kahneman é a baixa, principal baixa. Ele continua com dificuldade física e segue trabalhando para melhorar a condição física. Ele que nunca teve divulgada a grande lesão dele, mas ele está desfalcando o Grêmio até um determinado ponto aí, desfalcando muito o Grêmio e mais do que isso, o Grêmio sente muito a falta de Walter Kahneman, né? O Kahneman é um jogador importante aí, a gente sabe como é importante o Walter Kahneman, ele que estava na eliminação do Grêmio lá na Libertadores, mas é um jogador que o Grêmio sente muita falta dele. Eu tenho 2 pontos aqui que me incomodaram, tá? Tem 2 pontos aqui que me incomodaram. Primeiro, Everton e o segundo, Luiz Fernando. E eu não falo dos jogadores, a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar isso, porque eu não falo dos jogadores, eu falo do discurso. O Grêmio montou o discurso em cima da utilização dos jovens, da troca de algumas peças, fez isso no gol, por exemplo. Nós temos lá Adriel e Breno, não está o Paulo Vitor. No gol o Grêmio fez isso. Mas, em determinado momento, se imaginou mais espaço, por exemplo, para Elias. Não está o Elias. Está o Luiz Fernando. Está o Everton. Isso é fato. Aí a gente avança nisso. Por exemplo, vocês lembram do discurso do presidente Romildo com relação aos volantes, quando do anúncio de Rafinha. Vocês lembram? Bobson e Fernando Henrique. Onde é que eles estão? E essa incoerência, ela tem que sair do discurso e entrar para a prática. O Grêmio precisa colocar na prática as coisas que discute. E eu não estou aqui fazendo condenação nenhuma neste momento, eu só estou repetindo o que a gente disse e que incomodou o torcedor. Porque lá atrás incomodou o torcedor e agora, de alguma forma, algumas situações se repetem e a gente vai vir aqui repetir sempre que isso acontecer. Por quê? Porque essa é fundamentalmente a função de quem está olhando. Nós estamos olhando para o processo. E quando a gente está olhando isso, a gente precisa lembrar o que a gente disse lá e o que a gente está dizendo aqui. Por quê? Lá a culpa era do Renato, os bruxos do Renato. Pois estão aqui, mais uma vez, 2 jogadores que, em tese, estariam fora dessa lista de jogadores aproveitados pelo Grêmio. Sobretudo o Everton, foi colocado, inclusive, numa possibilidade de saída do Grêmio. Mas, vamos lá, início de trabalho, eu vou pedir muita paciência com o Thiago. Muita paciência com o novo técnico do Grêmio. Mas eu digo muita paciência. Por quê? Porque eu acho que o Grêmio, sim, teve dificuldade. Porque eu acho que o Grêmio, sim, foi destrenado por muito tempo. E isso leva obrigatoriamente bastante tempo para recuperar essa situação e como o Grêmio vai desenvolver a partir daí o seu trabalho. O que eu quero colocar aqui? O que se tem de time, de ideia de time para o jogo contra a equipe do Lanús? O que está se falando do ponto de vista de escalação? E eu falo o que está sendo discutido porque a gente não está saindo muito da realidade que a gente já viu. Breno, Rafinha, Jeromel, Juan e Cortez. Então jogaria Juan, como a gente tem explicado aqui. Juan é o terceiro homem de preferência na zaga. Jeromel Kahneman e Juan é o reserva imediato. E Cortez sendo o lateral titular, não Diogo Barbosa, como eu falei ontem. Cortez é o homem visto nesse momento como titular. O Grêmio teria uma defesa com Breno e Juan da base e 3 homens muito experientes na defesa. Sendo Cortez e Jeromel, inclusive, que passaram pela Fortaleza lá na decisão da Libertadores em 2017. O meio-campo com o Thiago Santos, Matheus Henrique e, mais uma vez, Jean-Pierre. Esse com um ponto muito legal da gente avaliar. Jean-Pierre, mais uma vez, recebe do treinador a confiança para ir lá e brilhar. Vamos ver se taticamente ele começa a se movimentar. Léo Pereira, no lugar do Alisson. Ferreira, como titular lá aberto pela esquerda. E Diego Souza, o homem da frente, o centroavante. Que Grêmio nós vamos ver? A partir de agora, já tem alguns dias de trabalho e a gente espera ver algumas mudanças. O time
não muda muito em relação ao que a gente já viu. Na defesa muda, volta Jeromel, é claro, mas do ponto de vista de estrutura tática, é basicamente o que a gente viu. O Grêmio que vai ter no mês de maio, né? O Grêmio joga agora e depois joga já em maio, no dia 2, contra o Caxias. O Grêmio tem o Caxias e depois vai enfrentar mais uma vez uma maratona dia 2, 6, 9, 13, e aí podendo ter as finais do Gauchão, e vai ter jogo aqui, jogo ali, não vai parar até a estreia no Brasileiro, que é no final de maio, ou seja, daqui a um mês. É isso. Estamos aqui, vamos ficar analisando as últimas do Grêmio. A qualquer momento a gente volta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.